A gente estava aqui falando como será que o São Paulo vai, é sub-20, é não sei o quê. Fizemos até uma enquete aqui no nosso canal. A maioria Uhum. queria os reservas. Mais de 40% falou: não, quero reservas, queremos reservas. A opção era reserva, sub-20, titulares, misto. Tá mais pro quê? Tá mais para titulares. Não Titulares, adiantaram titulares? nada os meus apelos, né? Não adiantaram nada os É meus mesmo? apelos. Puta merda. O São Paulo, na verdade, já chegou no Recife na noite da sexta-feira com 24 jogadores, que normalmente é o número completo da delegação. E já informou, antes mesmo do embarque, que 4 titulares não viajariam, né? Tá. Só 4 titulares, né? O Que Rafael, são o goleiro, Rafael, Rafael, os 2 volantes, Marcos Antônio e Alisson, e o e Alisson, Luciano. Só, tá? só. O resto, que estava lá em Medellín, dos titulares barra reservas, embarcaram. No lugar desses 4, foram 4 garotos, né? Da base. Né? Então, assim, não foi uma alteração no que eu imaginava. Aquela ideia do sub-20 que eu defendia, na verdade, foram 4 jogadores do sub-20 que não devem começar a partida. Né? Hum, Foi um goleiro no lugar do Rafael, o João Pedro, aquele mesmo da Copinha. tá. Foi um zagueiro, o Igão, que tinha treinado com o Zubeldia, não jogou a Copinha, mas fez a pré-temporada com os demais. E 2 outros jogadores, o Nicolas, que é lateral esquerdo, mas também joga no meia, canhoto, e o Pedro Ferreira, que é meia, que é os jogadores que eu mais gosto, talvez é o jogador que eu mais gosto da base, foi aquele menino que entrou no intervalo da final da Copinha. E é um jogador muito promissor, muito habilidoso e tal. Então foi um goleiro, um lateral barra meia, um zagueiro e um meia. Né? Bom, O Igão deles é o mais novo, tem 17. Por que o Igão não joga nem no sub-20? Porque ele, 17 de anos. fato, é o zagueiro. Todo mundo estava falando do Isaac, que veio do Bragantino, que também treinou com o Crespo essa semana. O Isaac não foi o Igão. Mas é aquilo, né, Tironi? Ele já dá essa pista levando quase todo mundo e só 4 da base, só um zagueiro da base que vai jogar bastante gente Titulares. do time titular mesclado com reservas. É isso que vai ser o São Paulo no Recife. Agora, uma pergunta para você, não sei se temos essa informação. Isso é o quê? A diretoria que falou vai ter que jogar com titular ou foi também o Crespo que falou vou entrar nessa e vamos com titular? O que você acha? Eu acho, não é que eu acho, isso tem acontecido com qualquer técnico com essa mesma direção. No final das contas, o São Paulo ele dá autonomia ao treinador, mas não rifa com qualquer competição, qualquer jogo. Então ele deixa o treinador numa situação. Eu acho que o Entendi, Crespo. ele fala, você faz o que você quiser, mas É, mas perder contra o Sport não é bom. Mais ou menos isso. exatamente isso, exatamente. Ó, ninguém vai se meter, mas É, ó, veja bem, é o Sport, era bom ganhar. aí, agora vendo o Crespo nessa volta ao São Paulo, dá para imaginar que ele faça mais ou menos como ele fez contra o Atlético Paranaense naquele jogo que a gente estava na ida. Né? Sim. O goleiro a gente já sabe que vai ser o Yang. Eu ia chegar nisso. Vamos É, enfim ver o Yang, né, em ação. vamos ver o Yang. Que é uma questão bem discutível, né? Porque se você poupa poucos, você está poupando inclusive o goleiro, como ele fez com o Rafael no jogo com o Atlético, jogou o Jandrei, né? Certo? Sim, pois é. Então, um dos poupados é o goleiro, que nem viajou. E aquele dia o Rafael estava vendo o jogo do nosso lado, você lembra? Ele não fala nem no banco. É a mesma É. coisa, só que no Recife. Então, o Yang vai jogar. Aí, meu caro, as dúvidas. Se ele faz o sistema com 3 zagueiros, se ele mantém. E aí, se ele mantém com os 3 zagueiros únicos que eles têm no elenco, o Esses caras iam ter Arboleda que está jogar. machucado, seria o Esses Ferrarese, caras o Alan Franco e o Sabino, ou se ele faz a linha de 3 com os 2 reservas que ele tem testado improvisados na zaga. O Negruti de um lado e o Patrick do outro. Ele pode fazer colocar, por isso. exemplo, 2 em um desses, Sim. né? Ou esses 2 e mais um, enfim. Mas se ele coloca o Patrick, ele já obrigatoriamente vai ter que jogar com o Enzo, que também está se Pois esfolando todo é, jogo. ele não colocaria o Nicolas desde o começo, eu É, imagino, né? é, é. Enfim,
Aí do meio para frente, o Yang. Se forem 3 zagueiros, eu acredito que pelo menos um dos zagueiros titulares seja Não joga. preservado e jogue um improvisado. Na direita, acho que deve jogar o Mike e não o Também acho. Cedric. Sim. Aí, na esquerda, ou o Patrick, se ele não for para a zaga, ou o O Enzo. Enzo, não tem outro. Que Sim. também, para mim, é um desespero, né? Bom, putz, É. cara, você não sabe como eu tô. Do meio para frente, ok, você pode botar lá o Luan, o Pablo, até o Os dois, será? Rodriguinho, que Não, eu não um só, né? Um colocaria. deles. Um deles. Não, 2, né? Porque O eu Luan acho que e ele não vai Pablo. botar o Bobadilha, né? Acho que ele não vai botar o Bobadilha, né? Bom, foi viajar, né? Sei lá. Tá. Não Mas sim, sei. né? Também jogou o jogo inteiro, enfim, não deveria, né? Eu não faria É, isso. é. E Rodriguinho, aí Lucas e Eu acho que o André, Lucas não vai Lucas e. começar, cara. Acho que o Lucas ainda Eu não tem também acho que ele não condição de vai começar. começar. É E verdade. aí, mas na frente ele tem. Foi o Ferreirinha e o André que tem jogado, foi o Tapia, foi o Dineno, né? Foi o Henrique do Carmo. Ele tem como montar um ataque reserva, né? Não. Sim, O problema sem usar os titulares, né? sim. A defesa que não dá para montar com essa relação de jogadores no Recife uma defesa sem usar os titulares. E isso me apavora, sinceramente. Sim, pois é. Bom, então foi menos reservas do que a gente imaginava, ou que se imaginava que Acho que vai poderia ser time ser. Então misto, pode ser um pessoal. time misto de novo. E vamos que terça-feira tem o jogo super decisivo. Enfim. Deu seu palpite na KTO, hein? É um time fraco, mas melhorou nas últimas rodadas. O Sport não perde a 4 rodadas, né? Foram 3 empates, 2 deles escapando a vitória nas últimas bolas, né? Sobretudo aquele jogo com o Santos, que ele estava ganhando por 2-0. E aí venceu o Grêmio. Então, na última, tá de fato muito melhor do que estava agora sob o comando do Daniel Paulista, que é um cara que jogou lá, conhece muito bem a turma e tudo mais. Foi recebido o time pela torcida no aeroporto depois da vitória sobre o Grêmio, mudou, né? Mudou o astral, O né? astral, Meio dono do time é o Lucas Lima, aquele mesmo, né? Ele tem o outro jogador muito conhecido da torcida do São Paulo, que é o Pablo, centroavante, que era do Atlético Paranaense, né? Que está no banco, não tem jogado como titular, ele tem entrado, mas não tem jogado como titular. E acho que vai estar a Ilha do Retiro daquele jeito, pegando fogo, né? E eu acho que, como não ganhou em casa ainda, no campeonato, eu acho que a motivação é essa. Tá São Paulo vai pegar uma pedreira. Por isso, a minha questão com a utilização de titulares. Não vai ser um jogo. Tá o estádio vazio. Como foi o jogo do Beira Rio, sabe? Contra o Sim, Inter. sim. Tudo bem. Pode ficar no. Eu sei que espero que não, mas pode ser o pior dos mundos, né? Você vai, gasta titulares e não adianta nada, né? Porque Exatamente. gasta pela metade, fica no meio do caminho. Enfim, vamos que vamos, estaremos acompanhando. Arbitragem, Eu achei de spoiler, novo. para variar, pra O Paulo variar, tá numa. o cara não é FIFA. Estava numa fase boa, né, de arbitragem, no início da era Crespo. Agora, cara, olha, eu vou te contar. A arbitragem do jogo de Curitiba contra o Atlético Paranaense foi qualquer coisa, para não dizer. Né? Aí, depois, no jogo seguinte do Brasileiro, veio o Bruno Arleu, mas que até aguentou o VAR tentando mutilar a arbitragem dele. A arbitragem da Libertadores eu não gostei. Aliás, eu já nem vou gostar da próxima, já vou avisando. E o desse jogo é fogo, né? Porque a CBF lá, quer dizer, o Rodrigo Sinter, chefe da comissão de arbitragem, ele escala o Lucas Paulo Torezin, do Paraná, que é um árbitro fraco. Ele apitou na última rodada o Palmeiras e Ceará, que deu toda aquela polêmica. Foi pênalti para o Palmeiras, não foi pênalti do Palmeiras, etc. e tal. É um árbitro fraco, de pouca personalidade, e o VAR vai ser um dos que sempre está no VAR desde o início. O Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Sim, esse está em o todas. VAR. Atenção à arbitragem, eu vou falando de antemão, porque eu gosto de falar com a escala feita antes de começar o jogo. A arbitragem tanto quanto polêmica, né? E acho que a pressão do fator casa vai contar bastante nesse jogo. Bom, e fora de campo, Tolói chegou. Já teve a fotinha tradicional do Casares com ele ao lado, né?
chegou o Tolói, né? Assinou o contrato até o final de 2026, ou seja, 1 ano e meio de contrato, tem 34 anos, com a possibilidade de renovação por mais 1 ano, dependendo de metas atingidas, né? Jogou 10 anos, cara. 10 anos depois, jogou 10 anos na Itália, inclusive na seleção italiana. Estava parado desde maio, desde do final. Não jogou muito na última temporada, estava parado desde maio. Então, até ele estar à disposição, é um tempo aí, né? Não sei quantas semanas de mini pré-temporada que ele vai ter que fazer. Acho que ele teve uma passagem pelo São Paulo lá atrás, boa no início, nem tão boa Depois. no final. E é um jogador bem rodado, experiente, jogou muito tempo na linha de 3 zagueiros lá na Atalanta e na seleção italiana. Mas é aquilo, né, Tironi? Eu acho que é uma boa contratação tardia. Tardia, porque ele não estava inscrito nessa etapa da Libertadores e não pode jogar na terça, nem amanhã, e está fora de forma e tudo mais, né? Então, eu acho que ela faz sentido se o São Paulo avançar na Libertadores. É isso. Né? Eu acho que essa é a missão. O São Paulo também tenta contratar outros jogadores. O Mailton, que é lateral da Chapecoense, que é muito bom jogador, esse é mais jovem, está lá preso ao Metalist da Ucrânia. O São Paulo, o time ucraniano tem uma dívida com o São Paulo está tentando desenrolar. Esse é um bom jogador, ele também joga na linha de 3, né? A Chapecoense ele joga como ala, mas sei lá, aquela coisa do São Paulo, vaza a negociação sem estar fechado. Porque quando vazou o Tolói já estava fazendo exame médico em São Paulo. Os outros, né, que quando vazaram vazou o Igor Rabelo, o São Paulo perdeu, né? Mas a ver, né? O São Paulo tenta se movimentar, a janela fecha dia 2 de setembro, né? Então é isso, Tolói já tá aqui no Brasil já. O Mailton, o São Paulo tá negociando. E o jogo de hoje, cara, eu acho que o São Paulo não vai com todos titular, não. Acho que é time misto mesmo. Como botei na capa do vídeo, acho que vai ser um time misto mesmo hoje. O Sport é um time que não é muito bom, mas tá com 4 jogos sem perder. O estádio vai estar lotado, eu acho. Então é muito difícil jogar lá, cara, quando o estádio tá lotado e tal. E vamos ver, cara. Vamos ver o jogo. Eu acredito que São Paulo dá pra sair com os 3 pontos, mas se não conseguir, pelo menos 1 ponto. Tem que somar ponto fora de casa. Eu acho que Brasileirão, gente, é somar ponto fora de casa. Então, acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. E não esquece pro canal do Arnaldo Tironi, link aqui na descrição. Valeu? É nóis!